Fala tio, fala tia, vamos lá então, Baixa Idade Média agora, certo? Baixa Idade Média nós vamos falar em 3 períodos, 3 fases dessa Baixa Idade Média, né? 3 aulas. A primeira nós falaremos das Cruzadas, que ocorre justamente nessa transição da Alta para a Baixa Idade Média. Depois nós falaremos da Baixa Idade Média, a fase da expansão, e por fim falaremos da Baixa Idade Média, a fase da retração, certo? Vamos falar então inicialmente das Cruzadas. O que são as Cruzadas de fato? As Cruzadas são expedições militares / religiosas que foram inauguradas ou começadas lá no século XI, certo? Incentivadas pelo Papa Urbano. E o Papa Urbano, obviamente, aqui neste período tinha um interesse muito claro, né, de reunificar, além de reunificar a cristandade, né, que é um dos nossos pontos principais aqui, a grande justificativa do Papa era retomar a Terra Santa, que estava sob domínio muçulmano. Então, neste momento, veja, não é somente um fator, são vários fatores que levam ao surgimento dessas cruzadas. Então, a retomada da Terra Santa, que era Jerusalém, que estava sob domínio muçulmano, a reunificação da cristandade desde 1054, quando tem a ruptura lá da Igreja Católica Apostólica Romana e da Igreja Ortodoxa, o cisma do Oriente, certo? E por fim, impedir a expansão islâmica, ou tentar segurar um pouco dessa expansão islâmica, que estava cada vez mais se consolidando, né? Como uma grande cultura, podemos assim dizer, nas bacias mediterrâneas. Então, a tentativa aqui é diminuir o poder do islamismo, certo? Então vejam que são 3 importantes características, né, ou objetivos, assim dizendo, das chamadas ou dos chamados movimentos cruzadistas. Nós tivemos aqui, né, 8 cruzadas, 9 com a Cruzada das Crianças, né, e basicamente a ideia era ir até Jerusalém. Só que muitas dessas cruzadas não foram até Jerusalém, né? Algumas delas, né, pararam no meio do caminho ou se direcionaram para outros objetivos, como lutar no Egito, como ir até Constantinopla e lutar contra um determinado povo. Enfim, as cruzadas, de maneira geral, a gente pode dizer, elas não conseguem o seu objetivo de reconquistar em definitivo a Terra Santa, né? Elas vão acabar trazendo consequências importantes, que a gente vai falar daqui a pouco, mas de fato a retomada de Jerusalém ela não ocorre, né? Dentre as cruzadas ou as expedições de maneira geral, se destaca uma cruzada chamada de Cruzada Albigenense, né? Essa cruzada albigenense aqui, ocorrida no ano de 1208, ela traz pra gente então uma importância pelo seguinte: vai ser uma luta então dos cristãos contra os cátaros, que habitavam a região ali da França, né? Então, os cátaros aqui neste momento, eles representam uma ameaça para a Igreja Católica, ok? Neste momento, a cruzada em si, ela representa um ato de intolerância por parte da cristandade, que não aceita nos cátaros as críticas que são colocadas por eles à estrutura cristã. A cruzada albigenense, ela fica importante, ou ela fica relevante, podemos assim dizer, né? Pelo fato de que ela vai trazer para a gente uma ação bem relevante dentro da Idade Média da Igreja, que é a introdução da chamada Inquisição, ou o Tribunal do Santo Ofício, né? Que é a perseguição que vai ser colocada em prática aqui pela Igreja Católica, certo? Na Idade Média, a todos aqueles que não seguiam os dogmas e eram considerados hereges, né? Ou os pagãos. Okay? Então, por isso que é importante aqui a cruzada albigenense. No século XIII, então, que nós temos o processo aqui da Inquisição surgindo como uma marca dessa luta da intolerância, podemos dizer assim, da cristandade em relação à forma como as pessoas acabavam atuando aqui na Europa feudal nesse período. Bom, consequências de maneira geral das cruzadas, né? É uma série de consequências. O primeiro ponto que nós temos que lembrar foi criado, surgiram as cruzadas por quê? Retomar a Terra Santa da mão dos muçulmanos. Ocorreu isso? Ocorreu, mas de maneira efêmera, né? O que acontece? A Terra Santa de Jerusalém não ficou sob domínio dos cristãos. Ela foi retomada de novo pelos muçulmanos. Mas houve uma outra série de consequências que a gente pode colocar aqui que transformaram a Europa. As cruzadas, o movimento cruzadista, ele transforma o continente europeu. O primeiro ponto que a gente pode citar é a intensificação do comércio, né? Porque nós vamos estar falando de trocas que vão ocorrer, tanto troca comercial como uma troca cultural, né? Tá? Então, o Ocidente, nesse processo de ida e vinda para o Oriente, vai intensificar essas trocas comerciais.
O próprio renascimento comercial que a gente daqui a pouco vai falar tem a ver com isso, tá? Então, muito importante salientar isso aí. A revitalização das cidades, né? Esse entrecruzamento de trocas comerciais formam núcleos que futuramente virariam cidades, então muito importante também salientar isso aí. Veja a importância cruzadista, né? O fim do domínio árabe no Mediterrâneo. Lembrem que os árabes dominavam o Mediterrâneo desde o século VII, o século VIII, né? Com muita força. E isso vai começar a diminuir agora aqui. Nós vamos ter uma liberação do Mediterrâneo, né? Um domínio inicialmente ali pelas cidades italianas e depois os próprios europeus vão começar a circular dentro do mar Mediterrâneo. Claro, né, com os altos impostos colocados em prática pelo pessoal da Itália, ali, né, que vai justamente ser um dos fatores que leva, né, à grande navegação europeia. Tá? A introdução de novos produtos na Europa, a gente está falando de comércio em si mesmo, então a seda, a púrpura, a canela, a pimenta, o açúcar e o sal, né? Especiarias de maneira geral acabam entrando aqui dentro do continente europeu e, digamos assim, diversificando, né, os produtos e o comércio de maneira geral dentro do continente. E por fim, o fortalecimento da cristandade, né, mediante ao tal do crescimento islâmico. Tu vai pensar, pô, então quer dizer que o islamismo se enfraqueceu. Não há uma relação direta, pessoal. Hoje, por exemplo, o islamismo é uma das religiões que mais cresce no mundo, entendeu? Então, esse fortalecimento da cristandade não acaba com o islamismo, mas o fortalecimento da cristandade em si refere-se, por exemplo, a alguns acontecimentos que vão logo se desenvolver ou se desenrolar. Por exemplo, a Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista no século XV só foi possível graças ao movimento cruzadista, que fortalece o poder desta cristandade no continente europeu. E aí depois nós vamos ter lá a vitória, né, da expulsão dos mouros da Península Ibérica. Então, muito importante salientar isso aqui também, o fortalecimento da cristandade de maneira geral dentro do movimento cruzadista, certo? Na próxima aula, no próximo bloco, a gente vai continuar falando da Baixa Idade Média, mas vamos falar dos dois momentos, né? Um momento de apogeu, de crescimentos, de renascimentos, e um momento de decadência, certo? Mais duas aulinhas para a gente finalizar este módulo. Duas não, três, tem ainda a cultura da Baixa Idade Média. Mas vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais. Valeu, tô junto, vamos lá!